para Jesus se Jesus era o rei dos judeus. Jesus simplesmente disse para que ele que estava dizendo. Jesus não queria um título, irmão. Jesus queria que você o conhecesse. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para que houvesse uma transformação no caráter do ser humano. E aqui, quando ele continua interrogando Jesus, ele disse: sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Lá em Isaías 53, foi ilícito, 53, já estava falando, era uma promessa que Deus tinha, porque nós estávamos desgarrados, e a palavra de Deus diz que Deus já tinha no coração, do versículo 1 em diante, a palavra diz que Ele já estava preparando um caminho, e esse novo caminho era Cristo Jesus. O homem não tem condição de ter nenhum intercessor, e ninguém pode levar você até o céu se não for Cristo. E estava muito difícil, porque Cristo não tinha nascido ainda. E aqui na palavra de Isaías tinha uma promessa que diz assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor é Cristo. O braço do Senhor é o braço forte para nos resgatar da morte, porque em Efésios 2, a palavra que diz que outrora nós estávamos presos, o príncipe das trevas, nós estávamos nos prendendo, e Jesus veio e quebrou esse laço que ligava, essa ligação, essa dívida, foi através da cruz. E aqui a palavra do Senhor diz: quem creu? Eu pergunto para você: você creu? Você crê em Cristo? Você crê que Ele é o Senhor da sua vida? Você crê que Ele pode te caminhar ao céu e te apresentar o Deus Todo-Poderoso? Não é? O braço do Senhor nós sabemos que é o Senhor Jesus. Passa assim, por favor. Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como a raiz de uma terra seca. Ou seja, Jesus aqui, um renovo numa raiz de uma terra seca, meu irmão, é aquela terra que está cheia de rachaduras, é aquela terra que precisa de uma transformação. Essa terra somos nós somos essa terra que precisa de restauração, e a palavra diz que foi saindo dali um renovo. Um renovo significa uma coisa boa, que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai trazer harmonia. É o que Deus fala para mim, né? De uma terra seca. Mas hoje não, hoje nós somos cheios do Espírito Santo. A representação do Espírito Santo é a água, meu irmão. Uma das representações do Espírito Santo. Então, hoje nós não somos mais terra seca. Não tinha aparência nem formosura. A gente costuma ver Jesus Cristo com uma aparência bonita. A gente costuma ver Jesus com aqueles olhos azuis, não é assim? Os pintores pintam Jesus de uma maneira maravilhosa para que nossa mente, que é incapacitada de conhecer o reino de Deus, venha conhecer um Jesus que muitas das vezes não é aquele que está na pintura, mas é o Senhor dos senhores, que a palavra diz que Ele não tinha aparência nem formosura, sabe? Ele não atraía as pessoas por aquilo que Ele era exteriormente, Ele só atraía as pessoas por aquilo que Ele era de dentro para fora. E é isso que Cristo está mostrando para nós. E quando Ele chegou aqui diante de Pilatos, deixa nesse versículo aí, Cida, a palavra diz que Pilatos perguntou para ele, e ele chegou diante de Pilatos, uma pessoa comum, uma pessoa que estava sendo julgada sem nenhum, a palavra diz que ele era o cordeiro sem mácula e sem defeito, e quando ele chegou diante de Pilatos, Pilatos olhou para ele e falou: mas como que esse homem, para ele era um homem pequeno, e ele perguntou para ele: como é que pode tu ser o rei dos reis, o Senhor? Como é que você pode ser o rei dos judeus? Eu quero dizer que muitas das vezes a gente pode ter encontrado com Jesus nos nossos caminhos, como aqueles discípulos que encontraram com Ele, caminharam com Ele, só descobriram quando foram comer com Ele. Só se conhece Jesus e só sabe que Ele é Rei dos Reis, só sabe que Ele é o Senhor dos Senhores, quando nós conhecemos e comemos com Ele. Então, Ele não tinha aparência, mas quando Ele subiu à cruz, meu irmão, e Ele disse: está consumado, o universo aplaudiu, porque Ele restaurou, Ele religou
essa junção que faltava, porque em Romanos 3, a palavra de Deus diz que todos nós estamos como ovelhas desgarradas, por causa do pecado. Em Isaías, a palavra do Senhor diz que os nossos pecados nos separavam de Deus, mas Jesus veio para nos tornar filhos de Deus. Ele não tinha formosura, passa por 3, Cida. Ele não tinha nenhuma formosura, a gente olhava, eles olhavam, mas não tinha beleza, não havia o que agradasse nele. Sabe? Então a gente inventa algumas coisas para poder atrair as pessoas. Eu quero te dizer, o que atrai as pessoas é o que está dentro. É o que está lá dentro, sabe? Então, nós não procuramos o que agrada exteriormente. Samuel, quando foi à casa de Jessé, porque Deus falou, vai à casa de Jessé, faz um sacrifício ali e oferece um sacrifício, porque ali eu vou escolher o meu rei. Samuel chegou e olhou e viu, o primeiro era o mais bonito, o mais alto, o mais forte, um guerreiro. Ele falou no seu coração, é esse? E Deus falou, não. E foi trazendo os filhos de Samuel, e Deus falando que não era, e aí de repente apareceu o Davi, menino franzino, e Deus disse, era esse. Sabe por quê? Porque Deus não te olha o que você é por fora, Deus quer olhar o que você é por dentro, quer te transformar por dentro, quer te fazer um valente dele. E no versículo 4, Cida, passa para o versículo 4. A palavra de Deus diz que olha lá, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Certamente, isso era promessa, mas se tornou um fato quando Ele chegou aqui em Mateus 27, que a palavra de Deus diz assim, olha, respondeu Jesus, tu dizes, Jesus sabia o que ia acontecer. Aquela promessa lá, que nós estamos lendo em Isaías 53, estava se transformando na realidade espiritual. É um fato que Jesus morreu na cruz, é um fato que Ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. É um fato que não tinha nada que o agradasse, mas agora tem um sacrifício que envolve a alegria de todos os santos. E é por isso que nós estamos nos reunindo para alegrar e para estar na presença dEle. Sabe? E é isso que Deus está falando para mim e para você nesta noite. Ora, no verso 15 de Mateus 27, a palavra diz assim, ora, por ocasião da festa costumava o governador soltar um dos presos conforme ele quisesse. E naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, a mulher lhe mandou dizer, não te envolvas com este justo, porque hoje eu tive um sonho e sofri muito a seu respeito. Olha, Deus falou com alguém. Aí teve uma escolha, Cristo ou Barrabás. Hoje nós temos essa escolha de escolher Cristo ou Barrabás. Sabe, nós podemos escolher hoje saber quem é que nós estamos servindo, quem é que nós queremos. Barrabás representa o mundo, representa as guerras. Sabe, eu quero te dizer que quando nós escolhemos Cristo, lá em Filipenses, a palavra do Senhor diz que Cristo, o apóstolo Paulo, ele disse assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque ele deixou o Barrabás de lado, a escolha foi Cristo. E é isso que a palavra está dizendo aqui para nós, sabe? Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, através do sofrimento e da humilhação. No 27, diz assim, Mateus, diz assim, logo a seguir os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, 300 homens, 300 soldados, reuniram em volta de Jesus. Aí começou a sessão de tortura espiritual, física e mental. Vamos ver? E sabe por que foi essa humilhação? Foi por minha causa e sua causa. 27,
28 diz assim: despojando das suas vestes. Para um judeu, a maior vergonha era ficar nu na frente de outras pessoas desconhecidas. Então o que eles fizeram? Eles tiraram a roupa. Sabe como que era a roupa de Jesus? Jesus era mestre, era profeta e era sacerdote. 3 coisas que no judaísmo tinha. Então não podia tocar nas vestes dele. Os imundos tocaram na veste dele. Tiraram as vestes dele. A primeira veste é aquela veste que todos nós conhecemos. Jesus andava sobre a sua manta interna uma mitra, e essa mitra tinha umas franjas embaixo. Foi aonde aquela mulher do fluxo de sangue tocou. Era uma coisa tão santa, tão santa, tão santa, que quando ela tocou, ela ficou curada. Eu quero te dizer que esses homens tiraram a primeira veste, representando esfolaram o cordeiro, tiraram a pele para mostrar o interior. Depois tiraram aquela outra túnica de uma só peça, sem costura, significando o nosso espírito exposto. Cristo sofreu essa humilhação por nós, e aqui a palavra do Senhor diz que cobriram-no com um manto escarlate, símbolo de sacrifício. Já que tu és rei, não é assim? Aí a palavra de Deus diz: tecendo uma coroa de espinhos. Por que não colocaram uma coroa de ouro na cabeça dele? Quando Jesus estava indo para Jerusalém, eles começaram a colocar os ramos, e Jesus montado num jumentinho, e o povo cantando Hosana, Hosana ao Senhor. Sabe o que significa isso? Ele estava dizendo montado ali. Por que ele não foi para o palácio e dizer para o rei Herodes: eu vim tomar posse, se eu não sou rei dos judeus? Ele tinha que ir lá e tomar posse. Não havia injustiça como o mundo de hoje. Não, ele preferiu ir para um outro lugar, outro palácio, que era o templo. Você entende isso, irmão? Que hoje ele prefere entrar num templo de carne, que é você. Compreende, irmão? E aqui a palavra de Deus diz assim: olha, teceram uma coroa de espinhos, não era de ouro, puseram na cabeça, e na mão direita um caniço, um pedaço de um bambu, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Zombaria, irmão. E ele não disse uma palavra. Preço de um resgate. Sabia? Ele ficou em silêncio. Vamos aprender com ele? Vamos aprender, quando somos humilhados, ficarmos em silêncio e buscar o Senhor. Olha o 30. E cuspindo nele. Uma afronta para a alma de alguém te cuspir em você, irmão, te rebaixar esse nível. Ele não abriu a sua boca. E a palavra de Deus continua dizendo assim: tomaram o caniço e davam-lhe na sua cabeça, machucando o mestre. Depois de terem escarnecido, despiram o manto e vestiram as suas próprias vestes, e em seguida levaram para ser crucificado. E a crucificação, no 33, a palavra diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, ou o lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. O sofrimento que ele estava ali era um preço de resgate, não podia ter nenhuma coisa para aliviar, meu, porque o pecado é algo tão grave diante dos olhos de Deus, que não pode ser anestesiado, irmão. Não pode ser escondido, como eu disse aqui na semana passada, na nossa célula. Sabe o porquê que Jesus ficou em silêncio, irmão? Sabe por quê? Porque ele quis se entregar por nós. A palavra do Senhor diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos leva a refletir o que ele fez por nós. Isso é muito importante para mim, meu irmão. Sabe por que ele fez isso? Cito põe ali João 12. Porque nós somos filhos de Deus. Ele só fez isso para que a gente se torne filho de Deus. Quando a gente se torna filho de Deus, a gente tem a aparência de Deus, a gente é igual a Deus. Todos os lugares que nós vamos, Deus está presente, se faz presente. Olha o que diz ali, 1:12.
É 1:12. Olha aí o que está escrito ali. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas para se tornar filho de Deus, você tem que receber Ele. Você precisa conhecer Ele. Você precisa andar com Ele. Você precisa comer com Ele. Você precisa viver Ele todos os dias. Ele vai te dar o poder, irmão, de entrar na sala do trono. Em Hebreus, capítulo 9, diz que foi rasgado o véu. E hoje nós temos livre acesso de entrar na sala do trono. Sabe? Ele dá o poder. Como que foi dado esse poder, irmão? Na hora que ele disse estava consumado, está consumado, irmão. Olha o que aconteceu na hora que Jesus disse está consumado. Lá em Mateus, a palavra do Senhor diz no verso, em Mateus 27, a palavra do Senhor diz que quando ele falou, Pai, eu entrego o meu espírito, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe, meu irmão, sabe como que era esse véu? Era de uma espessura muito larga, feita de peles de animais, e Deus pegou e rasgou, meu irmão. E imediatamente, quando rasgou aquele véu, as sepulturas foram abertas, e os mortos que estavam ali naquelas sepulturas reviveram e entraram em Jerusalém. Sabe o que significa isso? Significa que o poder da morte acabou. Quando ele disse está consumado, a morte não tem poder sobre a sua vida. Foi por isso que ele disse assim, olha, eu vou dar poder a vocês para que vocês se tornem filhos de Deus. Entende o que ele está falando para mim e para você? Ele nos fez filhos de Deus. Sabe, não foi por obrigação. Ele não falou que tinha que vir, olha, quando Deus viu a terra, precisava de haver um conserto. Deus não falou com ele, você tem que ir, ele se ofereceu. Em Isaías 6, a palavra, quem há de vir por mim? Deus fala, quem há de ir por mim? Ele fala, eis-me aqui, eis-me aqui. E hoje nós cantamos uma música aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Irmão, quando nós abrimos a nossa boca e dizemos, eis-me aqui. Você entende, irmão? A gente estava perdido. A gente estava perdido como ovelhas que não têm pastor. E esse sacrifício foi o benefício. Em Romanos 8:15, põe ali, Cida, por favor. Fala sobre isso, sabe? Esse benefício, através desse sacrifício, teve benefícios. Romanos 8:15 fala sobre isso. E nós temos que viver isso. A gente tem que pegar os nossos benefícios que Cristo deixou. Olha aí. Porque nós não recebemos um espírito, com letra minúscula, de escravidão, mas para viverdes outra vez atemorizados? Não, meu irmão. Hoje nós vivemos Cristo, mas recebemos o espírito de adoção. Você é filho adotado. Em Romanos 11:17 diz que Deus quebrou alguns galhos da oliveira e nos enxertou, colocou você lá. Você faz parte de Cristo. Sabe? Baseado no qual podemos chamar e clamar, meu papai, meu papai. Hoje é dia das mães. Mas Deus escolheu o filho, a semente de uma mulher, para morrer na cruz. Você entende isso, irmão? É isso que ele falou para mim. E eu fiquei assim, Senhor, que coisa maravilhosa. Que preço é esse? É impagável. Sabe, aquele homem estranho que de repente começou aos 30 anos a andar sobre a Galileia e fazer, aquele homem estranho que encontrava os cegos e dava a luz ao cego e ele enxergava, aquele homem estranho, aquele homem que andava ali, que veio do céu, a palavra do Senhor diz que ele desceu do céu, ele não caiu do céu, que encontrou com aquela mulher ali que precisava com o filho restituído, sabe, aquele homem, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Quem é esse homem? Esse homem é Cristo Jesus. Mas para muita gente ele ainda é um estranho. Eu quero te dizer que ele não é um estranho para nós. Sabe por quê? Quando ele chega, a bênção chega, a cura chega, a alegria chega, a paz chega, sabe?
Ele chega e ele entra e fala: a minha paz eu te dou. É uma paz que transcende todo o entendimento. É a cura que você precisa, é a alegria que você precisa. Sabe, lá em Abacuque 3,17 a palavra fala: ainda que eu não estou vendo, meus olhos não estão vendo, ainda que não tenha gado, ainda que não tenha fruta, ainda que não tenha ainda. Eu não sei o que é que não tem ainda na minha vida e na sua vida, mas eu sei que o rei chegou. O rei chegou. O primeiro Adão, Satanás desafiou ele lá no jardim do Éden e venceu. O último Adão, Cristo, em Mateus 4, quando ele foi levado ali para ser tentado por Satanás, Satanás ofereceu todas as coisas, e ele disse não. E Jesus disse assim: eu venci o mundo, e vocês podem vencer o mundo. Lembra que Jesus não é o segundo Adão. Jesus é o último Adão, porque ele é o alfa e ômega. E hoje ele está no céu, à direita do Pai. Quero que você entenda isso. Sabe, a gente não tinha herança. Romanos 8:32, Cida, você pôs aí? 32, você não tinha herança, meu irmão. Morreu. Você não tinha esperança depois da morte. Mas olha o que nos fala aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou. Houve um acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu. E olhou e falou assim: olha, tem um povo lá que eu quero levar para mim, eu escolho eles. Não poupou. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você é herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Compreende? E muitas das vezes a gente não entende isso, irmão. Sabe, a crucificação, Charles Windows, ele usa uma expressão que eu achei maravilhosa. A crucificação é a morte mais terrível sobre a face da terra. Tanto que ela foi abolida. E Jesus ficou ali, irmão, das 9 horas às 3 horas da tarde. A palavra diz que nenhum osso dele seria quebrado. Nenhum. E no último instante, depois que ele tinha entregado diante de Deus, o que ele fez ali na cruz, o soldado foi lá, pegou a espada, furou o lado direito, para cumprir a palavra, porque o povo estava com sede no deserto. Moisés foi reclamar com Deus e falar com Deus para que trouxesse água, e Deus disse: vai, dá uma ordem para a rocha. Moisés então feriu a rocha. O soldado fez isso. Lá no deserto saiu água para purificar. Ali, quando o soldado furou, saiu água e saiu sangue. A água é a palavra. O sangue é a libertação. Porque se você conhecer a palavra, em João 8:32 diz que se você conhecer, ela te libertará. É por causa dele. Queria te perguntar: você já tem esse poderoso que pagou um preço? Em Efésios 2:19, eu quero ler. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte. Efésios 2:19. Olha o que diz aí, olha. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Compreendeu? Você não mais, aqui nessa terra você tem um tempo determinado. Na hora que Deus quiser você lá em cima, ninguém te segura aqui, porque você faz parte de uma família especial. Como nós dissemos aqui sobre os filhos, Jesus gerou muitos filhos para o Pai. Compreende o que Deus está falando? Compreende o que Deus quer para você? Sua família é bênção, sua família vai ser transformada, sua casa vai ser cheia dele. Sabe? Fica de pé, Cida, aqui. Deus quer falar contigo.
o Senhor. Lembra da promessa que foi te dito? Para que tu cuidasse dos meus, diz o Senhor. Tu lembras? E tu tem passado momentos difíceis, diz o Senhor. Mas quantos filhos eu tenho te dado, além do teu filho natural? Eis que eu tenho te dado filhos que estão em cima da cama para que tu participe de tudo ali. Eis que eu tenho te dado filhos que precisam ouvir a minha mensagem. Eis que eu tenho te dado filhos brancos, velhos, maduros, uios, diz o Senhor. Eis que eu tenho te dado. Agora, escuta bem o que eu tenho para te dizer, diz o Senhor, e agrada muito bem das palavras que vou te dizer. Ninguém mais sabe e enxerga todos os planos que estão no teu coração. Agora te apegaste a alguém. E as tuas orações chegaram até mim, diz o Senhor. E tu verás essa glória. Tu verás o que eu tenho feito. Mas não vacile na tua fé, diz o Senhor. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te ouve nas suas madrugadas, diz o Senhor. Guarda muito bem as minhas palavras no teu coração. Porque muitos são os pecadores que virão a ti, ainda que tu sintas cansaço, exaltadas. Ainda que você veja e ache que a semente não foi plantada, eu, o Senhor, plantei, diz o Senhor. E não duvide de mim, porque sou Deus, eu é quem escolho, diz o Senhor. Canta lá, bacia, anda lá. Eis que coloca um cesto nas tuas mãos, como uma amassadeira. Eis que tu farás um grande bolo para um pão, e tu saberás a quem entregar, diz o Senhor. Canta, xalabaiá. Amém? Recebe, tu sabes. Queria orar pelas mães agora. Queria orar para aquela mãe que está em casa, doente. Não é fácil ser mãe. Sabia? Não é fácil ser mãe. Tem uma mulher na Bíblia que todas as vezes que é o dia das mães, eu medito muito na vida dela. São duas, né? Uma é a mãe de Moisés. Quando foi dada a ordem para que matasse todos os filhos, os meninos que nascessem homem. E quando Moisés nasceu, a Bíblia diz que ele era lindo, maravilhoso, mas tinha que ser sacrificado, jogado no rio. Imagina o coração dela, de mãe. E Deus a usou sabiamente. E ela colocou o filho num cesto. Irmãos, é muito difícil a gente colocar o filho num cesto e ver esse cesto indo. Foi guiado pelas mãos de Deus até aquele lugar. E outra foi Maria, a mãe de Jesus. Em Lucas, a palavra diz que quando o anjo apareceu para ela, falou que ela ia ter um filho. Mas que a espada ia passar no coração dela. E ela guardou essas palavras. Já parou para pensar, irmã? Você saber que o filho que ela está criando é de Deus. Ela cantar os cânticos, os salmos para ele quando criança, acalentar. Já parou para pensar nisso? Já, irmã Vilma? E ele crescer, se tornar um adulto. Já parou? Ela acompanhou ele no ministério,
Para onde ele ia? A palavra de Deus diz que ela estava presente. E ela estava diante da cruz. A espada atravessou o coração dela. E quando tiraram o corpo de Jesus e entregaram para José de Arimateia, lá estava ela. Já parou para pensar o tamanho da dor? Agora hoje eu quero orar para essas mulheres que perderam os filhos nas drogas. Porque para a gente olhar para o nosso lado, está tudo bem, é fácil. Pai querido, eu quero orar para essas mães que estão enfermas, Pai, lá em cima da cama, que não pode andar. Eu quero orar para essas mulheres que são mães, que os filhos não se importaram hoje. Eu quero orar para aquelas mulheres que têm uma espada atravessada no coração delas, com os filhos nas drogas, com os casamentos destruídos. Eu quero orar, Senhor, por essas mulheres sofredoras que são mães, que hoje, no mundo inteiro, não tiveram o alimento para dar aos seus filhos. Quantas mulheres, Pai, nessa guerra que nós estamos vendo, não têm o que comer e dar de comer para os filhos, Pai, as crianças pequeninas. Eu quero orar para essas mulheres e também para as mulheres que hoje receberam todos os filhos e estão em paz. Eu quero orar, Senhor, porque elas são a base, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a mulher, ela edifica a casa, mulher sábia, com palavras. Lá na linguagem hebraica, a esposa representa a casa, a palavra esposa representa lar, representa alegria, representa saúde. Por isso, Pai, eu quero orar por essas pessoas. Quero orar por essas mulheres, meu Deus, que não têm responsabilidade de ensinar o filho o caminho que eles devem andar. Oh, Deus poderoso, eu quero orar para que essas mulheres se convertam e te conheçam a tua palavra, para que elas possam ensinar, para que a nossa sociedade se transforme dia após dia. Eu quero orar, Senhor, por essa mulher que está desempregada. Quero orar por essa mulher que está trabalhando agora, Pai. Eu quero orar, Senhor, porque eu sei que só o Senhor pode ver, e os seus olhos estão em todos os lugares, em todos os lugares. Quero orar, Senhor, porque eu sei que o Senhor escuta a nossa oração. Quero orar, Senhor, por uma mulher especial, que é a minha esposa, Cida, que é batalhadora, que anda comigo, Pai, 40 anos nós estamos juntos nesse caminhar, Pai. Ela tem a sabedoria do lar, ela tem a sabedoria vinda do céu para nos ajudar. Quero orar, Senhor, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê harmonia. Quero orar que o Senhor dê intrepidez para ela, para levar a Tua palavra. Quero orar que ela tenha saúde e alegria, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor diz: não faltou nada. E nem faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. Por isso eu entrego nas suas mãos, Pai. Pai santo e Pai querido. Amém? Que Deus abençoe você. Se você estiver enfermo, depois eu oro para você aqui, ao fim do culto. Em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre você. Que Ele te dê a paz, que Ele te dê a harmonia. Que o Espírito Consolador, que Jesus disse, o outro Consolador virá, que Ele possa te dar dando vitória toda essa semana, e que nós possamos juntos ter aquela comunhão que está no Salmo 133, como é bom a gente andar em comunhão. Que essa semana seja uma semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Deus te abençoe. Amém. Quarta-feira nós temos a nossa célula.